Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso segundo encontro, né, sobre as apresentações. Hoje a gente vai buscar aí tranquilizá-los um pouco ainda. Não vamos entrar especificamente no processo, mas são coisas que são fundamentais para a nossa base, assim, né, para a gente ficar mais tranquilo, né, nesse processo, porque nós que somos as pessoas que vamos apresentar e vamos estar sujeitos às avaliações e tudo mais, tá? Então, o título da aula de hoje é Destruindo os Mitos, porque tem muita mitologia nesse processo de apresentação, e daí a gente assiste lá o Cortella, sabe, assiste o Karnal, e fica pensando assim, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso. Lógico que no começo não, porque eles têm milhares de anos de experiência, mas sim, é possível se apresentar tão bem quanto eles, tá? Então, é por isso que eu planejei a aula de hoje com essas questões que são mitológicas, digamos assim, tá? Então, do mesmo modo que na aula anterior, eu vou compartilhar a tela, porque tem muita ilustração do que eu pretendo dizer e eu acho mais confortável trabalhar com esse material de apoio, tá? Então, vamos lá. Bom, destruindo os mitos nesse processo de apresentação, tá? Eu acredito que o mito número um, o mais comum, assim, o mais divulgado, tá? É o que só algumas pessoas conseguem apresentar, tá? Então, você tem aquele sujeito mais falante, mais desinibido, e daí ele sempre é escolhido para falar, e daí ele sempre fala, e os outros 43 colegas da turma ficam ali, nesse caso das apresentações, em segundo plano. Não estou nem me referindo à questão de ficar ou não confortável, tá? Mas ficam no segundo plano e esse sujeito que tem essa habilidade é alçado ao estrelato, digamos assim. Mas não é assim, tá? A oralidade e as apresentações orais, elas dependem de treino, elas são uma habilidade adquirida. Qualquer pessoa consegue fazer a apresentação, tá? Lógico, quanto mais você treinar, quanto mais você se dedicar, mais adequado você vai conseguir fazer uma apresentação, tá? Melhor essa apresentação será. Mas não é uma coisa inata, assim, sabe? Que o sujeito nasceu com ela. Tem gente com mais habilidade? Tem sim, tá? Como em qualquer lugar, como na medicina, como no futebol, sabe? Entendeu? Ou determinadas áreas, o sujeito tem mais afinidade, mas enfim, não é uma coisa que só alguns conseguem fazer. Todo mundo consegue, tá? Todo mundo consegue. Nós tivemos casos, por exemplo, de alunos que ficavam tão nervosos, por exemplo, no início desse processo da disciplina de apresentação, que passavam mal, sabe? Tinham dor no estômago, chegavam a desmaiar, e ao longo do tempo, se esforçando e buscando melhorar e buscando apresentar, né, essas pessoas viraram profissionais de destaque em suas profissões e volta e meia davam cursos e davam palestras, mas no começo é difícil. O fato de no começo ser difícil não quer dizer que só alguns possam fazer isso, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça, tá? Não são só alguns eleitos ou que nasceram numa condição especial que conseguem fazer esse tipo de trabalho, de apresentação, né? Todo mundo consegue. Basta ter um pouco de dedicação e treino que é possível, sim, fazer boas apresentações. O nosso segundo mito é de que as pessoas que estão apresentando, assim, a gente olha esses caras, eu citei, por exemplo, o Cortella, citei o Karnal, você tem outros apresentadores aí que vocês conhecem, né? Não tem medo ou insegurança. Não é verdade. Tá? Mesmo os profissionais de stand-up, eles sempre sentem um fio na barriga, eles ficam inseguros de como vai ser a receptividade deles,
Isso sempre acontece, né? No primeiro contato. No nosso encontro passado, eu falei para vocês sobre a questão do professor. Sempre há essa sensação, tá? No início de todo o ano letivo. Tá? E os artistas, por exemplo, sempre falam desse frio na barriga antes de subir no palco. Então, não é porque eles demonstram uma determinada segurança que não ocorram momentos de insegurança ou incerteza nesse processo. Tá? Então, é fundamental a gente ter isso claro, de que faz parte, tá? De todo momento em que você está se colocando ou está sendo colocado na frente de outras pessoas para falar, para apresentar e tal, faz parte sentir um pouco de medo e de insegurança, e isso vai ser superado com a preparação, tá? Com a certeza de que você é o sujeito que mais conhece aquilo ou que conhece o suficientemente aquilo, tá? Para poder apresentar esse material. Tá? Aí, uma outra questão, lembra-se que na aula passada eu falei sobre o conhece-te a ti mesmo, né? E frisei isso, que não é porque o sujeito é tímido ou a menina é tímida que eles não façam boas apresentações. Você tem recursos para evitar isso. Então, você pode, por exemplo, fazer apresentações em grupo, sabe? Fazer uma apresentação dialogada. Você pode restringir o olhar. Tem estratégias que a gente usa para ganhar segurança e superar a timidez. Tá? Então, alguns artistas, por exemplo, eles circulam o olhar em determinados pontos da plateia, para se sentir mais confortáveis, mais seguros. Então, mesmo as pessoas tímidas, elas conseguem sim fazer boas apresentações. Está muito relacionado ao conteúdo, está muito relacionado à adequação daquele conteúdo ao perfil do sujeito. Tá? Então, uma apresentação, uma pessoa que não é tímida e que lê um slide o tempo inteiro, por exemplo, já fez uma apresentação ruim e não tem nada a ver com a timidez. Tá? Então, pessoas tímidas têm condições de fazer apresentações tão boas quanto qualquer outra pessoa. Tá? Então, esse é um outro mito que a gente não deve dar bola. Tá? Uma questão também que sempre aparece é que você só deve fazer uma apresentação se você souber muito daquele assunto, se você for um ninja nesse negócio. E não é assim. Tá? Não é assim porque nem todo mundo sabe de nada, ou de tudo, ou de pouca coisa. Tá? Então, você vai, por exemplo, assim, para a sua turma. Vamos supor que você seja um aluno de engenharia. Né? Quase todo mundo na sua turma está no mesmo nível de engenharia. Talvez alguém seja filho de engenheiro, e isso seja um assunto em casa, né? Mas, no geral, está todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo da mesma idade, todo mundo com a mesma qualificação, sabe? Você vai escolheu esse tema como um tema aprazível para você, né? Estude. Você tem que saber mais do que os outros, claro, mas você não precisa ser um ninja. Você vai apresentar um determinado aspecto, a gente não consegue apresentar tudo. Tá? Então, isso é fundamental, tá? Tenha em mente. Normalmente, quando você vai apresentar um trabalho, você sabe mais do que aquelas pessoas que estão te ouvindo. Elas estão te ouvindo para aprender sobre isso que você vai, ou conhecer, né? Isso que você vai apresentar, tá? Então, veja, você não precisa ser um especialista, mas é obrigatório ter dedicação no estudo. Então, você precisa, sim, se dedicar e estudar para compreender aquilo que você vai falar, mas você vai falar durante um tempo muito curto, então você não precisa ser um especialista. Tá? Então, esse é um outro mito, que a gente derruba aqui. Não basta, o conhecimento é fundamental, mas a especialização não é tão significativa. É lógico que a gente pensa essas questões. Por quê? Porque normalmente quando você chama alguém para falar, por exemplo, vamos supor que eu chamasse alguém para falar sobre apresentações e chamasse o Cortella. Né? Nossa, ele ia vir aqui e ia dar um show fantástico. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Né? E daí a gente pensa assim que, pô, para falar que nem ele tem que ser especialista. Não, ele já é especialista. Tá? Ele estuda isso e ele tem uma capacidade intelectual invejável. Tá? Mas o fato de a gente chamar os especialistas sempre para falar
Não quer dizer que você precise ser especialista, porque esses sujeitos começaram a falar antes de se tornarem especialistas. Eles foram desenvolvendo ambas as habilidades em paralelo. Então, quando você se formar, por exemplo, vamos supor que você se forme em radiologia, tá? E você se dedica ao estudo da radiologia, de repente você vai ser chamado para falar sobre isso para um determinado grupo. Você vai conhecer aquilo ali, mas isso não quer dizer que você não tem que preparar adequadamente a sua apresentação. Porque o fato de você conhecer não quer dizer que você consiga apresentar adequadamente. Tem que ser, sim, um trabalho intelectual e de tempo para você fazer uma apresentação adequada. São duas coisas diferentes, tá? Então, é bom a gente sempre considerar isso. Um medo muito significativo que a gente tem nesse processo, né, é o medo do palco. Dizem que o medo do palco é pior que o medo da morte. Tá? Tem mais gente com medo de palco do que com medo da morte. Tá? Porque as pessoas acham que a plateia vai ser sempre hostil, tá, às suas apresentações. E isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Vejam vocês. Tá? Normalmente, por mais que vocês vão em algum lugar e a coisa não esteja adequada como vocês imaginaram numa apresentação, ninguém de vocês fica jogando tomate, ovo e qualquer coisa nas pessoas que estão se apresentando. Nós, como plateia, como humanos ali que estamos, né, na plateia, somos tolerantes. Tá? Então, a pessoa que vai para o palco, lógico, ela tem esse medo, mas normalmente a plateia é bastante tolerante. Tá? Em alguns congressos, com especialistas, você tem embates mais fortes, tá? Porque ele tem várias coisas envolvidas, tem questões de pontos de vista, tem questões de referenciais teóricos, tem questões de ego envolvidas, tá? Mas que não atinge vocês, tá? Nesse momento de aprendizagem. Tá? Então, é um momento, inclusive, de vocês treinarem, de vocês se desenvolverem, porque sim, a plateia vai ser, eu não tenho a menor dúvida disso, que a plateia que vocês forem se apresentar, ela sempre será generosa. O que não quer dizer que alguém não vai tirar sarro por causa de alguma coisa ou outra, tá? São duas coisas diferentes. E isso normalmente é feito entre amigos. Mas a plateia, assim, ela não vai te condenar pelas suas falhas, não. Tá? Então, a tendência é você ser bem tratado por esse público. Agora, lógico, é um processo, né? Tanto que eu sempre brinco, né? Que a senha para uma boa apresentação é superação. Né? Você vai uma vez e tenta, e vai outra, e tenta, e vai a terceira, e vai a quarta, e assim por diante. Tá? Nós precisamos desenvolver isso. Tá? Não quero fazer piada nenhuma, mas é como o Palmeiras. Tá? Sinto muito se tem algum palmeirense, mas eles tiveram uma conquista fantástica, que foi a Libertadores, e depois pecaram no campeonato, né, no outro campeonato lá, mundial, tá? Mas faz parte da vida, como, não sei se foi o Everton, um outro jogador lá que falou assim, ó, é isso, agora vamos começar tudo de novo, tá? Então, a senha é essa, é a superação, tá? Com superação a gente consegue fazer boas apresentações e a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, no caso do nosso agente 007, tá? Como que a gente desenvolve a segurança, tá, numa apresentação? O primeiro passo é estudar, desculpe. Tá? O primeiro passo é esse. Tá? Você tem que saber do assunto, lógico. Se você for convidado para falar de um assunto que você não sabe, isso te deixa muito inseguro. Muito, muito, muito inseguro. Tá? Então você tem que estudar. Você não vai estudar todo aquele assunto, porque a gente não consegue dominar todo o assunto. Tá? Mas hoje, com a internet, você tem muitos meios para compreender o contexto daquele assunto, quais são as polêmicas que aquele assunto envolve, tá? Quais são os pontos positivos que aquele assunto trata. Então, conhecer o conteúdo é algo fundamental
para desenvolver a segurança. Tá? Você não precisa ser um ninja, tá? Mas conhecer o conteúdo, sim, é muito importante. Muito, muito, muito importante. E você precisa conhecer também a apresentação. Tá? A apresentação que você vai fazer. Mesmo que você pegue, lembra da aula passada que eu peguei o flipchart e fiz aquele desenho ridículo, que parecia um gráfico, tá? Se eu for fazer uma apresentação com flipchart, for desenvolver algum desenho, eu tenho que planejar esse desenho. Esse desenho tem que estar já desenvolvido, já ideado, tá? Antes de eu chegar e decidir que vou usar o flipchart. Tá? Eu tenho que ter treinado esse desenho. Tá? Então, isso é fundamental. Eu tenho que saber a ordem dos slides. Tá? E se eu vou fazer uma apresentação com outra pessoa, eu tenho que saber em que momento que eu vou falar, em que momento que a outra pessoa vai falar. Por quê? Porque, lógico, problemas nesse processo podem acontecer. Mas se você sabe disso, tá? Se você não caiu de paraquedas na apresentação, isso te deixa muito mais seguro. Tá? Um outro elemento é conhecer o público. A gente vai trabalhar mais para frente com essas questões de público, mas conhecer o público é importante, para você se sentir um pouco mais tranquilo. Então, se você vai apresentar para a sua turma, tá? E você conhece a sua turma, espero que conheça, né? Tá? Você consegue fazer uma apresentação adequada a esse perfil de estudante. Tá? Se você vai para um congresso, o perfil do estudante é diferente. Agora, se você vai para um congresso específico, por exemplo, você consegue ainda ter essa ideia de quem é que são aquelas pessoas. Você não sabe o quanto que eles estudaram, o quanto que eles conhecem, porque isso você consegue de um modo próximo com a sua turma. Mas você pode, por exemplo, num congresso, saber o que foi apresentado no ano anterior. Tá? Então, por exemplo, eu sou da área da comunicação. Nosso principal congresso no Brasil chama-se Intercom. Tá? E eu participo, às vezes, do GT, que é o Grupo de Trabalho de Comunicação Organizacional. Então, por mais que eu não vá no congresso, como no último congresso eu fui, mas eu participei só como palestrante de um fórum e não apresentei nenhum trabalho. Então, eu vou lá, entro nesse grupo de trabalho, você tem os anais dos congressos anteriores, eu pego 1 ou 2 anos anteriores e vejo o que esses caras estão discutindo. Tá? Com base nisso, você sabe mais ou menos o perfil de quem apresenta. Então, isso é um outro elemento que te ajuda a ficar mais seguro. Tá? E você tem também a questão do empenho, né? De elaborar uma boa apresentação. Tá? Essa boa apresentação não quer dizer que você precisa ser um designer. Tá? Eu uso apresentações mais imagéticas porque eu gosto mais disso, mas vocês vão ter vários professores, por exemplo, que vão trabalhar com aqueles bullet points. Inclusive, eu vou trabalhar com bullet points em outros momentos, né? Que são aquelas listas, né? O slide do título e daí as listas, tá? Que é uma apresentação super tradicional e super comum em congresso. Tá? Mas eu prefiro um outro tipo de apresentação. Então, isso demanda um pouco mais de tempo para você elaborar e tal. E pensar esteticamente isso. Tá? Mesmo usando aqueles templates mais ou menos prontos que você tem aí no Windows e na Apple. Que eu esqueci o nome do troço do produtor do negócio da Apple. Tá. Mas você elaborou uma apresentação que está boa, que ela está bem ordenada, que ela tem a sequência adequada, tudo, né? Isso te deixa muito mais tranquilo. Tá? Porque às vezes você não revisou isso, não teve tempo, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e de repente aparece um slide que você já tinha decidido não falar sobre aquilo, sabe? E daí isso, te dá um nó e você às vezes pode travar enquanto... Então, elaborar uma boa apresentação ajuda, sim, a ter um pouco mais de segurança, tá? Vamos lá. Bom, um outro elemento importante no processo de apresentação é que nós somos muito críticos com a gente mesmo, tá? Eu imagino que boa parte de vocês sejam, tá? Eu conheço, boa parte dos meus colegas são também. Tudo bem que tem gente que tem bem autocrítica muito baixa, né? Mas a gente não pode pintar a coisa pior do que ela é. Veja, uma apresentação em sala
é uma apresentação em sala. Tá? Agora, lógico, uma apresentação em sala valendo 9 dos 10 pontos da nota, aí, bom, aí já é uma coisa bem mais complicada. Mas uma apresentação que seja complementar à nota, tá? E que considere tanto o conteúdo quanto a estética da apresentação, dos materiais de apoio, etc., tá? Ela tem um peso X. Tá? Uma apresentação num congresso, a tua primeira apresentação num congresso, tá? É diferente da apresentação de um super especialista num congresso internacional, digamos assim. Tá? O que ele vai falar, por exemplo, tem uma relevância para a comunidade na qual ele está muito maior. Você ainda está como pesquisador júnior, lá está começando. Né? Então, a gente não seja muito crítico nesse momento, tá? Porque às vezes essa crítica pode te deixar bastante inseguro em relação ao que você vai fazer. Eu sempre digo para os meus alunos que o importante é a gente fazer o melhor possível dentro das condições dadas. Tá? Entendeu? Então você tem que ter consciência disso. Às vezes você não conseguiu desenvolver uma apresentação melhor que aquela. Não porque você foi para o bar, tá? Você não conseguiu porque você tinha outras atividades mais significativas, tá? Que demandavam mais atenção. Então, aquilo ficou um pouco prejudicado. É fundamental que você tenha essa consciência e aceite isso. Tá? Então, isso te deixa um pouco mais tranquilo no momento da apresentação. Tá? Porque por mais que você não tenha conseguido se dedicar adequadamente à produção dessa apresentação, seja na apuração do conteúdo, seja na elaboração do material de apoio, né, uma questão fundamental que a gente tem é evitar o improviso. Né? Sabe o que eu acho fantástico essa característica? Eu acho que não é só nossa, mas eu sempre vejo como característica que os caras dizem, do brasileiro e tal. Mas eu acho fantástico essa questão do improviso, do jeitinho, ou seja, das gambiarras que nós fazemos no dia a dia. Né? Mas, inclusive porque na minha casa era assim também, o meu pai fazia um monte de gambiarra. Mas é importante que no processo de apresentação, na frente do público, tá? Isso não seja feito. Tá? Então, você vai trabalhar isso dentro de casa, essa habilidade do improviso e tal. Mas, assim, para se expor, é melhor não improvisar. Procure não improvisar. Às vezes vai ser preciso, vocês vão ter que desenvolver uma alternativa diferente. Né? Mas o ideal é que a gente evite esse tipo de situação, tá? Porque ela pode pôr toda a apresentação a perder. Eu sempre acredito que o melhor é você planejar, você se dedicar e você ter tempo para isso. Mas às vezes a gente não tem tempo, não tem recurso. Pô, pifou o seu computador. Eu, particularmente, se pifar o meu computador, eu não sei nem trabalhar com como é que chama? Com esse programa de fazer slides aí, que me fugiu o nome agora, no celular, PowerPoint. Tá? Não tenho a menor ideia de como é possível fazer um slide no celular. Possivelmente, eu sem computador, vou fazer uma apresentação exclusivamente oral. Tá? Entendeu? Talvez usando um recurso como o Flipchart, mas sem operar essa tecnologia. Mas não dá para improvisar, né? É lógico, se faltou luz, se teve uma outra coisa, você tem que encontrar uma alternativa. Mas não no processo, tá? De apresentação, de produção dessa apresentação. Aí você vai falar, né? Vai para frente do palco, a gente vai abordar isso mais detalhadamente, mas tem algumas dicas, lembra que na aula passada eu coloquei alguns, o último slide é com algumas dicas sobre você pensar para você mesmo e tal, como é que você como é que você se sente, tudo. Tá? Então, nesse momento aqui também, há algumas dicas que são importantes de serem seguidas. A primeira delas, tá? Não se atrase.
Espera aí que eu apertei um botão aqui errado. Só um pouquinho. Tomara que você esteja me ouvindo ainda, porque eu não tenho a menor ideia do que o que aconteceu nesse momento. Tá? Então vamos lá. Beleza. Não se atrase. Tá? Vamos ver se dá certo o que eu estou tentando fazer. Deu. Tá? Por quê? Porque as pessoas elas vão se dispersando. Não que elas vão saindo do lugar, mas a atenção delas vai sendo dispersada. Tá? Então, não se atrasar é fundamental. E demonstra que você tem respeito por aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Tá? Então, isso é uma questão importante. Segundo, não conte piadas. Por que não contar piadas? Porque as piadas, elas necessitam de contexto. Tá? E você dificilmente domina o contexto naquele grupo, exceto se você for um cara da stand-up. Aí sim, você pode contar piadas, porque você domina as piadas e domina o contexto, o pessoal foi lá para ouvir piadas efetivamente. Evite, por exemplo, os cacoetes. Cacoetes é sim, é né. Tá? Os gaúchos têm que falar oh, né? Normalmente, acho que eles nem percebem isso, mas sempre tem né, que a gente percebe nas conversas com os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Tá? Como vocês estão começando nesse processo de apresentações, tá? Procure não entrar em polêmica. Tá? E se você não conseguir evitar, porque alguém resolveu perguntar algo para você, você pode sair pela tangente, dizendo que aquilo não é o objeto específico da sua apresentação e que isso pode ser tratado em um outro momento. Tá? Porque às vezes nós chamamos, como é que chama? Chato de palestra? Se eu não me engano, é chato de palestra. Sempre tem nas palestras assim alguém que é o cara que quer chamar a atenção mais que o palestrante. Tá? Então, evite isso, porque esse sujeito vai justamente em busca de polêmica. Então, se você entrar no embate, esse sujeito fica muito mais confortável. Tá? Então, procure evitar esse tipo de ação. Tá? No começo, quando vocês estão iniciando os processos de apresentações, isso fica mais difícil. Tá? Talvez num congresso, alguém faça uma pergunta mais difícil, tá? E não se sinta encabulado e dizer assim, olha, eu não pesquisei isso ainda. Ou eu não entrei nesse objeto no material que eu produzi. Tá? Isso faz parte do processo das apresentações acadêmicas. Tá? Então, em entrevistas de emprego, eles, pelo que eu sei, eles valorizam essa neutralidade, digamos assim. Lógico que nem sempre é possível mantê-la, né? Mas é um bom conselho. Tá? O tema que você está tratando, ele é um tema importante. Se não fosse importante, você não ia colocar aí para falar. Tá? De algum aspecto ou de outro, ele é um tema importante. Então, não diminua isso, dizendo vou falar um pouquinho dessa coisinha aqui, então, não. Tá? Você está falando de algo significativo, você escolheu falar de algo significativo, isso você tem que encontrar a importância disso. E as pessoas estão lá para ouvir o que você vai falar, tá? Então, não diminua, tá? Porque ao diminuir o tema que você escolheu para falar, ou que foi lhe dado para falar, você está diminuindo a sua própria participação, tá? Então, vamos nos valorizar, né? Nós precisamos nos valorizar. Então, não faça isso, tá? Aí, a questão das adequações da linguagem, né? Lógico, tanto ao público que você está, ao contexto onde você está, ao ambiente que você está. Então, se você vai falar numa festa de casamento, é diferente de você falar numa formatura de 15 anos, ou de você falar na escola, ou de você falar no ensino médio, né? Ou falar na universidade, ou num congresso. Então,
essa linguagem ela tem que estar adequada ao contexto. Tá? Mas, independentemente disso, você deve evitar palavrões. Tá? Porque não são elegantes. E nós somos elegantes. Tá? Todos vocês e eu somos elegantes. Então, não, nas apresentações oficiais, esqueçam os palavrões. Tá? Mesmo que seja contextualizado, mesmo que se justifique, mesmo que se faça referir a algum político proeminente eleito nos últimos 2 anos no país, tá? Evite os palavrões. Por favor, evite os palavrões. Tá? E daí o pensar antes do falar, ele é uma condição, né, das apresentações. Às vezes, lógico, a gente é pego no contrapé, mas é fundamental que a gente reflita antes de responder. Qualquer questão que surja, qualquer dúvida, tá? É uma estratégia para vocês que vão começar nesse ramo das apresentações, se vocês forem fazer essas apresentações e não for dito isso por ninguém antes de vocês se apresentarem, tá? Por favor, vocês... Ops, desculpe. Tá? Por favor, vocês façam isso para poder conseguir um resultado melhor. Peçam às pessoas para fazerem as perguntas ou considerações no final da sua fala. Tá? Então, essa é a ideia do nosso trabalho. Bom, vamos lá? Deixa eu voltar aqui. E se? O e se é legal, né? O e se é a mãe do cagaço, tá? Porque o e se começa com a gente desde o tempo que nós fomos criados, né? E se tiver um monstro embaixo da cama? E se a minha mãe não voltar para casa? E se eu bater o carro? Então, o e se é o que nos derruba. Tá? Então, nós temos que lidar com isso também, da melhor forma possível. Né? Então, como que a gente lida com isso? Sabendo os principais e se's, tá? Que nós temos. E se tiver um branco durante a apresentação? Isso é o maior medo de todo mundo que apresenta, é esse. É dar um branco no momento que você está falando alguma coisa. E aconteceu comigo aqui, que eu não lembrava o nome do software, lembra? Isso faz parte. Normalmente, se você continuar desenvolvendo a sua apresentação, você vai conseguir lembrar o que você precisava. Tá? Isso é... Desculpe. Isso é muito comum. Tá? Porque a nossa cabeça está fervilhando, cheia de coisas e tal. Então, se a gente conseguir tocar um pouco mais para frente, você avisa que você volta a isso um pouco mais tarde e tal, né? Esse branco ele é recuperado. Tá? Pode acontecer que você não recupere, mas sempre a gente leva um material de apoio. Tá? Eu, pelo menos, sempre recomendo que a gente leve um material de apoio além do que o que a gente programou para usar. Tá? Que pode ser um roteiro da apresentação, que pode ser as miniaturas dos slides, com anotações nossas, né? Porque daí você deixa isso no púlpito, por exemplo, ou sobre a mesa, e a chance de te dar um branco diminui muito, tá? Diminui muito mesmo. E se a plateia estiver hostil? Bom, nós temos que fazer o máximo possível para que ela se acalme, tá? E uma das estratégias é não entrar em polêmica. Tá? Você não bater de frente com essa hostilidade. Vamos supor que você resolveu falar sobre futebol para uma equipe, um grupo de pessoas formados por torcedores do Palmeiras, e isso foi no dia que eles perderam para o Tigres. Tá? Ou para os torcedores do Botafogo no dia que eles foram rebaixados. O povo está puto. Não está puto com você. Tá? Não é com você. É com as condições externas. Eu sempre digo isso, por exemplo, quando às vezes eu brigo com as crianças aqui em casa, que eu não estou bravo com eles. Às vezes aconteceu alguma coisa e o que aconteceu me deixou bravo. Tá? Mas não é com eles em si. Tá? É com aquela situação. Então,
Isso é importante. Eles não estão bravos com você. Ninguém está bravo com você, porque quando você vai falar, assim, às vezes, nesse nosso começo de carreira, tá, as pessoas nem nos conhecem, eles vão pelo assunto que a gente está tratando. Tá? Então, por mais que eles estejam hostis, não é com você como sujeito. Aí você tem que encontrar formas para eles usar isso e não fazer piada. Tá? Mas você começa chamando a atenção para o assunto, para a importância disso, tá? Como isso se relaciona com outros aspectos da vida, por exemplo, né? Pega esse respirando. Para vocês que são estudantes, você tem uma plateia hostil. Tá? Muito, 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 muito difícil. Tá? No meio acadêmico, as pessoas são bastante generosas. Tá? Então, quando vocês forem apresentar um trabalho, leve isso em consideração. E leve em consideração que, às vezes, o professor pode ficar bravo, mas você não está apresentando para ele, né? Ele vai avaliar o trabalho, muitas vezes, ele vai considerar, mas você vai apresentar para a turma. Então, esquece o professor e foca na turma. Tá? Essa é a questão. Tá? Então, tem formas de você enfrentar essa hostilidade. Tá? Bom, as pessoas ficam sonolentas por inúmeras razões. Né? Uma delas é o fato de trabalhar, por exemplo, o dia inteiro e ter aula de noite. Eu não sei em que horário que vocês estão assistindo essa minha apresentação, tá? Mas às vezes vocês trabalharam o dia inteiro, estão caindo de sono e o Guto não para de falar, meu Deus, caboclo chato, tá? E vocês vão ficando com o olho pesado. Acontece, entendeu? Acontece. Nesse caso aqui, vocês podem parar, vai dormir, depois você volta e tal, resgata isso. Mas num evento, não. E às vezes, para quem está falando, tá, chato. Você está falando, por exemplo, isso já aconteceu com vocês, talvez até vocês tenham sido os caras que estavam sonolentos, ou as meninas, né? Quando o professor está falando. Então, os caras estão dormindo. Então, deixa dormir, sabe? Deixa dormir. A gente não sabe o que levou aquele sujeito àquela situação. E fale para quem está acordado, para quem está interessado. Sabe? Você tem que olhar, o teu olhar nesse processo de apresentação, ele circula no ambiente. No ambiente de sala, por exemplo, ele sempre tem que dar uma circulada. Você não pode focar numa pessoa para não constranger aquela pessoa. E se alguém dormir, você não vai ficar olhando para quem está dormindo, pensando assim, meu Deus, como eu sou chato. Não. Você passa o olho por ele, mas olha para os outros. Né? Se todo mundo dormiu, por exemplo, aí é uma questão mais complicada. Tá? Aí nós temos que fazer uma outra avaliação. Quem sabe o tom de voz, quem sabe o ritmo e tal, né? Mas normalmente não acontece. São raros os casos em que todo mundo dorme. Então você dialoga, então, com as pessoas que estão mais acordadas. E você planeja depois, na sequência, uma apresentação um pouco mais movimentada, talvez, né? Talvez uma apresentação que solicite respostas desse grupo, talvez, dependendo do tipo de grupo que você vai fazer, que exija uma ação deles, porque vamos combinar, você vai na quarta-feira, no começo da tarde, fazer uma apresentação, e as pessoas almoçaram feijoada, é difícil manter o povo acordado. Tá? Então, mas não é com você isso, tá? Não é com você. Tá? É uma questão deles. Tá? Então, foca em quem fez o almoço vegetariano na quarta-feira, tá bom? As conversas são fundamentais, tá? Todo mundo conversa em apresentação. Hoje em dia, as conversas são digitais, tá? Muitas delas. Então, isso faz parte do processo, tá? Das apresentações. Se você não consegue, é muito difícil você ter um monopólio da atenção durante muito tempo. Por conta do perfil, né, da nossa sociedade hoje em dia, são tantas coisas que nos distraem, e elas nos distraem, por exemplo, e possibilitam que a gente continue conectado, como nessa aula. Provavelmente vários de vocês estão fazendo outra coisa da vida, ao invés de ficar me olhando aqui com esses slides e tal. Né? Então, às vezes, produzindo outro trabalho, acessando um site de notícias, vendo uma rede social, né? Isso faz parte, e na sala de aula também. Então,
A gente tem que buscar chamar a atenção sempre desse público para questões que sejam significativas em determinado momento. Tá? A gente pode usar isso como entonação da voz, você fala um pouco mais alto, vai aumentando o tom e tal, até que as pessoas prestem atenção no que você está falando. Tá? Aí elas olham para você e você fala o aspecto significativo, porque a gente não tem também o tempo todo coisas significativas para falar para todo mundo. Tá? Isso é um aspecto. O outro aspecto é você usar, se você tiver condições, né, a movimentação, porque nesse sistema digital a gente fica muito assim, né, muito sentado, muito parado, não é uma coisa tão simples, tá? Mas as conversas acontecem, né? As conversas, principalmente numa plateia que seja grande ou heterogênea, assim, fica bem difícil de evitar. Agora, se os caras estão conversando e está atrapalhando, aí você pode elegantemente. Desculpa, mas estão atrapalhando a minha fala. Tá? Isso é comum, acontece. Não acontece só com vocês, acontece com professores comumente, mas acontece também com artistas. Tá? O sujeito está fazendo um monólogo e de repente tem alguém falando, o cara tem que se concentrar em todo o trabalho dele de encenação, de gravar os diálogos, né, as falas, né, e tem alguém falando, isso desconcentra, ele para e elegantemente pede para a pessoa ficar quieta, né? Entendeu? Por favor, fique quieto que eu preciso fazer o meu trabalho e apresentar esse meu tema. Tá? Um aspecto importante também que acontece é os questionamentos. Tá? Então, isso é bastante comum nas apresentações, tá? As pessoas efetivamente né, as pessoas efetivamente elas questionam. Tá? Tem. Oh, desgraça. Mas vamos ver o que acontece. As pessoas interrompem a gente por conta da nossa. Do assunto que nós estamos tratando ou algo do gênero. Tá? Eu vou parar um pouco a apresentação aqui, né, porque tem um problema técnico eu salvei esse negócio na nuvem e eu não sei exatamente como isso funciona, então essa tecnologia ela pode nos comprometer. Mas vamos supor que você está fazendo e alguém pergunta. São situações distintas. Tá? Você pode se dar bem, pode querer interrupção, você pode fazer a interrupção para responder. Eu não recomendo. Tá? Eu não recomendo porque se eu fui ouvir vocês, tá? Eu quero ouvir vocês. Tá? Eu não quero ouvir a resposta de vocês para outras pessoas. Pode ser até questão interessante, mas elas interrompem uma linha de raciocínio. Tá? Então, é fundamental que vocês, na apresentação, por isso que eu sugeri para vocês, peçam para as pessoas, se ninguém falou isso para ninguém antes, peçam para as pessoas, para elas fazerem as perguntas depois. Tá? Então, isso é bastante significativo no nosso trabalho, tá? Porque você fez uma apresentação, fez uma fala sobre aquilo, e às vezes o sujeito pergunta no meio e você vai responder isso logo depois. Aí você remete a questão, se você respondeu, depois você tem que retomar isso, e você não dá a linearidade para o teu trabalho. Tá? Então, essa é uma questão super importante que a gente deve ter em mente quando estamos apresentando. Tá? O próximo tópico tem justamente a ver com isso que a gente está passando nesse momento aqui. Tá? E se os recursos falharem? Tá? Você planejou, tinha slide, então chega um momento que travou. Porque trava, né, gente? Tudo trava. Às vezes a internet cai, o cachorro late,
não abre o slide, faltou luz, acontece. Tá? Isso não tem o que fazer. Tá? O que você faz? Trata isso com naturalidade. Tá? Por isso que eu sempre digo, você leva, por exemplo, um material, tá? De apoio impresso. Tá? Eu tenho todos, por exemplo, todas as minhas aulas, eu tenho elas impressas. Tá? Porque se der algum pau, já aconteceu, por exemplo, né, na UTFPR, de eu dar aula, chegar para dar aula, não tinha projetor. Porra, fui lá na sala dos monitores, peguei um projetor e levei para a sala. Aí o computador não funcionava. Tá? Beleza. Fui lá, arrumei o computador, conectei no meu mesmo e tal, arrumei tudo pronto. A hora que eu virei para trás, porque eu estava na mesa, e não tinha me tocado, né? Atrás de mim não tinha quadro, era vidro. Eu falei assim, mas puta que pariu, né? Não dava para projetar ali. Né? E daí eu olhei para o resto da sala, não tinha um espaço para escrever, nada. Né? Então acontece. Né? Eu me planejei mal, não sabia onde era a minha sala, estava recém voltando, foi ano passado. Estava voltando do doutorado meu, não tinha nenhum recurso, né? Exceto eu. Eu era o recurso. Né? Que é o que eu digo para vocês. Vocês são o recurso. Né? Então, eu falei com a turma, mas eu não consegui desenvolver com eles, né, os conteúdos que eu tinha planejado. Mas deu certo de fazer uma conversa, estabelecer um bate-papo ali e expor determinado conteúdo, não como eu havia planejado, porque eu havia planejado atividades que seriam feitas mostradas com slides e exercícios, etc. Então, infelizmente, não deu muito certo. Tá? Então, se os recursos falharem, tá? Paciência, faz parte da vida. Tá? Eu vou colocar aqui só para vocês terem esses slides vão ser disponibilizados para vocês, né? Mais para frente. Eu imagino que sim, espero que sim, né? Que vocês possam ter eles arrumados. Então, eu estou tentando reconectar ali e vamos continuar o barco. Bom, além dos recursos falharem, uma outra questão que nos incomoda, que pode apresentar algum problema, é a questão do tempo, né? Porque lembre, o tempo da apresentação ele não é o tempo só seu, tá? Ele é o tempo do público. Tá? Então, a apresentação tem que ser ensaiada justamente por conta disso. Tá? É diferente de uma aula, tá? Que eu estou fazendo com vocês. No congresso, por exemplo, você tem um tempo determinado. Então, na disciplina tradicional de COI, a gente faz esse treino. Você tem que fazer uma apresentação nesse tempo. Você precisa levar em consideração se você vai falar mais rápido, se você vai focar em mais um aspecto, se você vai apresentar muitos slides, porque, por exemplo, você tem alguns mitos aí também. O cara diz assim, uma boa apresentação é aquela com 7 slides, cada slide com 7 bullet points, e daí você consegue falar, não, tem nada a ver. Tá? A apresentação é você que monta. Você veja, eu usei só naqueles conselhos que eu dei para vocês ali que eu usei antes, tá? E o resto foram todos os slides. Eu poderia ter parado esses slides mais rapidamente, dependendo do tempo que a gente tem. Posso excluir uns, seria outros, tá? Nesse processo, tá? Mas o tempo é algo que a gente tem que ter cuidado porque refere-se ao tempo dos outros também, né? Quando a gente está falando. Então, você tem um professor que marcou o tempo de apresentação para o seu trabalho, da sua equipe, em 10 minutos. Procure respeitar esse tempo, sabe? Num congresso, você vai ter aí 15, 20 minutos. Se você tem um congresso um pouco mais pesado, em que o sujeito faz uma análise, uma crítica do seu trabalho, ele vai ter mais 10, e você depois vai ter mais 10 para tréplica, né?
procure sempre respeitar isso, porque não está se referindo só ao assunto em si, mas está se referindo ao tempo das demais pessoas que estão ali dividindo isso contigo. Tá? Se você não conseguir cumprir, paciência, mas você tem que ter noção disso. Tá? Não dá para você trabalhar esse tempo indefinidamente. Por isso a questão do planejamento. Então, nesse aspecto, sim, vale a pena um cuidado, porque não que as pessoas queiram terminar logo, largar ali e fazer outra coisa da vida. Tá? Mas é uma questão de você conseguir efetivamente ser conciso ao ponto de apresentar no tempo determinado. Tá? Bom, indo para o finalmente da nossa apresentação, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que sim, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Tá? O processo ele é sequencial, né? Você vai conseguir, quanto mais apresentações você fizer, melhor vai ser. Não importa se todas elas você vai ter frio na barriga, se você vai ficar nervoso ou nervosa, tá? Quanto mais você for desenvolvendo, mais traquejo você ganha. Tá? Então, encare esse período da faculdade como um período de experiência. Experiência desse processo mesmo, de apresentações. Tá? Faz parte da nossa natureza nos desafiarmos e sermos desafiados, e fazer apresentações é, sem dúvida nenhuma, um desafio. Então, vamos que vai dar certo. Tá? Lembre-se que faz parte também errar. Tá? O erro deve ser encarado como algo natural. E agora, nesse momento que vocês são estudantes, é justamente o momento ideal de fazer isso, de testar, de ver o que dá certo. Né? Vocês, com certeza, todos os semestres vão apresentar algum trabalho, ou vocês vão apresentar, seja com slides, seja construindo alguma coisa, tá? Seja fazendo uma análise de uma imagem. Tá? Então, cada um vai ter uma forma aí de apresentar. Tá? Então, o planejamento é importante com relação ao tempo, com relação ao conteúdo, tudo, mas a gente tem que ter em mente que o erro faz parte. Tá? Faz parte e faz parte para todo mundo. Por isso que a gente tem que ser tolerante. Como nós somos tolerantes com as outras pessoas. Por isso que aquela questão da plateia ser contrária a você é um mito. Tá? Não, nós somos tolerantes, nós aceitamos que as pessoas errem. Tá? Por quê? Porque o erro ele é efetivamente natural. É lógico, às vezes você pode perder um pouquinho de nota nesse processo, né? Também faz parte da vida, o sujeito está trabalhando. Tá? Mas erros comuns, assim, dificilmente eles descontam notas. Tá? Então, vai com fé, encara o erro natural, isso vai te deixar mais tranquilo e um pouco mais seguro. Tá? O nervosismo faz parte do processo. Tá? Como eu falei para vocês, você tem toda aquela mistura de sensações no começo, e a barriga, e a respiração, e a pressão, é o famoso cagaço. Tá? Então, ficar nervoso é normal. Vocês vão ficar nervosos. Tá? Mesmo que vocês tomem calmante, mas vão ficar nervosos. Eu acho que não vale a pena tomar calmante. Tá? Mas isso também é normal. Tá? Isso também é normal. Quando que você vai deixar de ficar nervoso? Eu espero que vocês nunca deixem. Tá? Porque o fato da gente ficar nervoso numa apresentação é sempre um sinal de alerta de que nós somos preocupados com aquela apresentação. De que nós nos esforçamos e queremos nos dar bem. Então, o ficar nervoso é normal. Tá? Tomara que vocês sempre fiquem nervosos nesse momento inicial aí, e depois vocês vão diminuindo esse nervosismo. Mas eu acho que ele vai acompanhar vocês ao longo da vida com menos intensidade. Tá? Uma atitude positiva de vocês para minimizar isso é sempre demonstrar uma certa simpatia e uma certa cumplicidade com o público que está ali disposto a ouvi-los. Tá? Lembre-se, eles não estão ali porque você é absolutamente genial e famosão. Tá? Eles estão ali porque você vai apresentar algo que é interessante. Por mais que o professor tenha obrigado todos a ficar na sala,
por mais que se eles saírem, eles vão levar falta, vão perder nota, então, mas eles estão ali para ouvir algo interessante e é você quem vai apresentar esse algo interessante. Então, não custa você ser simpático, você ser solidário a esse grupo de pessoas que está aí para ouvir. E no final, tudo dá certo, tá? Então, mantenha uma atitude positiva, mantenha uma posição otimista, tá? Que por mais que a gente tenha falhas e que a gente fique nervoso, as coisas vão dar certo. Tá? Eu acredito nisso, eu acho que vocês podem ser muito melhores, tá? Nesse processo de apresentação, é por isso que eu estou gravando essas aulas. Eu acredito que vocês podem se destacar nas turmas de vocês e depois em outros lugares que vocês forem, e eu desejo a vocês o maior sucesso nesse processo. Tá? Então, vão com fé que as coisas vão sim dar certo. Tá? Vai ficar bem, a gente vai ter essa condição de fazer grandes apresentações, de termos profissionais qualificados falando para outras pessoas. Vejam quantas pessoas que nunca tinham falado com a imprensa, que viraram palestrantes e entrevistados comuns agora nesse período da pandemia, tá? Pessoas muito mais velhas que vocês. Então, se vocês treinarem essa habilidade, se vocês se dedicarem, com certeza isso vai dar certo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham uma excelente semana, que vocês tenham gostado disso que eu apresentei para vocês, e nos encontramos na nossa próxima aula, tá bom? Falou, um abraço, muito obrigado.